Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Prova com Consulta. Estamos aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, no campus do Araguaia, na cidade de Barra do Garças. Beleza? Estamos aqui no nosso estúdio de gravação. Hoje a minha parceira é a Laiane. Oi, gente, estou de volta. A Laiane participou como já entrevistada, né? Gostou Sim. tanto do projeto que Sim. ficou. Ai, eu amei. Ficou aí com a nossa equipe de mídias, né, Laiane? Sim, gente. Fala aí das nossas mídias aí, onde a gente Sim. estamos. A gente tá no Instagram, a gente tá no TikTok, e a de áudio é o YouTube e o Spotify. Quem não seguiu, tem o dever de seguir, eu acho. É. O Instagram lá, gente, tem todos os dias posts novos e muitas novidades. É bom a gente conseguir novos seguidores assim pela simpatia, né? Tem que seguir pronto. Né? É bom, verdade. a delicadeza. Não, sim. Não, mas a gente consegue, seja delicado ou brigando, o importante é crescer. Exatamente, Não é não, né? Laiane? Hoje, a prova de hoje, da nossa prova com consulta, todo episódio temos uma prova, que é o tema, e temos a consulta, que é a pessoa convidada, né? O tema de hoje, nós vamos falar, primeira vez, eu acho, dos episódios, que a gente vai falar de uma pesquisa realizada aqui no campus da UFMT de Barra do Garças. É uma pesquisa da UFMT que aponta as regiões do estado de Mato Grosso que tem um risco elevado para a infecção da malária. Um estudo que foi feito em todo o estado e detectou as regiões de maior risco para a infecção de malária. Esse é o tema da prova de hoje e a nossa consulta é com ela é polifunções. Polifunções, a minha primeira pergunta vai ser sobre isso, né? Farmacêutica, mestre, empresária, Valéria Cátia. Obrigado, Valéria, pela sua participação aqui com a gente. Já vamos começar com isso. Hoje, qual função você está exercendo, já que você já fez algumas funções, né? A sua atual função, sua atividade hoje é o quê? E, de novo, obrigado pela sua participação. Bom dia, é uma honra muito grande estar participando do Prova com Consulta, né, que eu sei que está aí só crescendo nas redes sociais, só sucesso, e é sempre um prazer enorme estar aqui na UFMT. Eu sou graduada pela Universidade Federal de Mato Grosso, o mestrado também fiz aqui na universidade, inclusive com essa consulta, né, com esse projeto da malária, que foi um projeto belíssimo e continua sendo. Eu sou farmacêutica, bioquímica, graduada aqui na UFMT, tenho especialização em estética também. Já passei por vários setores, já trabalhei em drogaria, já fui fiscal do Conselho de Farmácia. Hoje, atualmente, eu estou mais voltada para a área da estética e também sou vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia. Então, estou mais envolvida aí nas questões da categoria, nas questões políticas. E terminei um mestrado, né, que foi com esse projeto maravilhoso e que está dando grandes frutos, repercutindo bastante, né? Estou muito feliz de ter feito parte desse projeto, junto com o meu orientador, professor Vitor aqui, muito orgulhosa, né? Foi um trabalho belíssimo, foi uma parceria imensa também com a nossa orientadora, doutora Josi. Até para contextualizar isso aí e a gente dar os devidos méritos para quem merece, né? Além dessa equipe, né? A Valéria, lógico, que é a autora principal, é quem conduziu isso. Teve a orientação principal, né? Foi da doutora Josilene, que é professora do curso de enfermagem. E eu fiquei nos bastidores ali, só gritando gol, ajudando elas. Tivemos a ajuda do mestre Wiges, que tá na Chavantina, né? Tá em Chavantina. O Wiges foi assim, eu sou eternamente grata a ele, né? Lá nos meus agradecimentos da defesa, eu citei ele realmente porque ele foi o precursor com a leishmaniose. Então, o meu trabalho, toda a parte de elaboração de resultados, era bem
parecido, os mesmos programas, tudo. Então o IGES já estava ali na frente desbravando. Quando eu vim com a malária, então já estava mastigado ali os programas, né, que a gente utilizou, tudo. Então o IGES foi maravilhoso, assim, na minha vida, e ele está lá em Chavantina, tá? E para as pessoas também então entenderem, existe um grupo de pesquisa voltada para essas doenças negligenciadas, endêmicas, aqui na UFMT. Esse grupo persiste, as pesquisas continuam com outros, e a professora Josilene, da enfermagem aqui do campus, professora, né? Sim, e você já teve aula com ela? Não, ainda a gente não chegou, acho que vai ter lá pro 5º semestre, e o EpiGel é, tipo assim, a fascinação da enfermagem. EpiGel é o nome do grupo de pesquisa, né? Eu tinha esquecido, EpiGel. Que foi criado já com a pesquisa do IGES, né? Da leishmaniose. Ele foi o primeiro aluno, eu a segunda. E aí a verba que veio de auxílio, então a gente tem muito a agradecer à Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso, que primeiro nos abraçou e fomentou a nossa pesquisa da leishmaniose. Com aquele auxílio financeiro à pesquisa, a gente conseguiu comprar nossos primeiros computadores, porque quando a gente começou a fazer as pesquisas, Laiane, tantos dados que a gente usava os próprios computadores, mas os computadores travavam. O programa era muito pesado, eram muitos dados, porque quando você faz análise estatística de estado, são dados imensos. Então os computadores não rodavam. Só então o programa já é pesado. Só o programa já é pesado demais. Aí a gente teve essa verba, depois a da malária também, com um outro propósito, a gente também conseguiu uma verba que fomentou o projeto da malária e também fomentou a grande parte da estrutura aqui, né? O computador que toca hoje o podcast já é fruto desse legado que a pesquisa deixou, né? Então tem várias estruturas aqui que é fruto dessa parceria. Então, muito obrigado ao Estado de Mato Grosso, que investe em pesquisa, porque eu falo em investimento porque você tem um gasto e quer o retorno. E a gente está hoje... a nossa intenção maior é mostrar para a sociedade esse retorno. O que se fez, já enviamos, vocês vão ver que esses dados aí já está correndo o Brasil e o mundo, podemos dizer isso. Na verdade, nossa pesquisa, né, o custo dela era pequeno mesmo, era mais tecnológico, né, porque a gente vê essas pesquisas que usam bancada, que usam, né, reagentes e tal. A nossa não, a nossa era bem simples, mas mesmo assim, né, tinha essa necessidade desses equipamentos melhorados, porque meu notebook pesava bastante com esses programas que foram instalados, né? Então, quando conseguiu esses computadores, realmente foi bem bacana. Eu lembro quando a gente fez a proposta, a gente usou até o adjetivo de startup. O startup, com o mesmo recurso, você consegue fazer outros resultados. Então, com os mesmos equipamentos, hoje a gente consegue tocar outros projetos também, como esse. Então, fruto daquele projeto está rendendo vários outros materiais. Maravilhoso. Mas vamos voltar do início. Né? A gente já deu um resuminho aqui. Qual foi o motivo da realização desse projeto? Como é que instalou assim, o primeiro interesse pela malária? Então, até estava pensando nisso, né? Eu falei, nossa, o que eu vou falar? Na verdade, a malária caiu de paraquedas no meu colo. Assim que eu me inscrevi no programa para o mestrado, né? Tive que apresentar um pré-projeto na época. Foi no auge da pandemia, estava um caos, aquela situação toda. E o meu pré-projeto foi com a toxoplasmose, porque eu já tive toxoplasmose e foi uma situação assim que eu passei mal muito tempo sem conseguir identificar. Você vivenciou a problemática, isso te interessou a... Isso. Legal. E aí eu passei por vários médicos, né, porque eles não conseguiam identificar essas doenças mais sazonais, eles têm uma certa dificuldade, não tem preparo para isso. E normalmente eles vão naquilo, viroses e tal, né? E aí eu escrevi o pré-projeto da toxoplasmose. Passei, fui chamada para o mestrado. Quando foi na hora de montar a pesquisa, de pôr a pesquisa em prática, o que aconteceu? Como ela tinha sido uma doença de notificação obrigatória recente, coisa de 3, 4 anos naquela época, e aí veio a pandemia, então o banco de dados, né, que é um banco de dados de acesso, que qualquer um pode entrar e acessar, ele estava todo... defasado, não estava atualizado. E aí começou-se a saga, né? Meu Deus, não tinha como fazer.
E não tinha dados suficientes para você analisar. Não tinha, ele estava falho, eles não estavam alimentando, eles estavam dando prioridade para o Covid, é óbvio, né, a necessidade ali naquele momento, e tanto é que as aulas do mestrado naquela época foram todas online, a gente não vinha presencial, porque a gente estava no auge da pandemia mesmo. E aí ficou aquela história, eu falei, vou acelerar as disciplinas, né, vou fazer todas as disciplinas, e aí vejo o que eu vou fazer da pesquisa. Só que desde o início, eu queria trabalhar com epidêmio e com banco de dados secundários. Eu não gosto de bancada. Eu vou ser sincera, não é para mim ficar ali pipetando e tal, eu realmente não gosto. Então, eu queria epidêmio e queria banco de dados secundários. E o professor Vitor, que foi já havia sido, né, já havia me escolhido para ser orientador, ele falou, olha, eu não entendo muito dessa área de epidêmio, mas se você quiser, a gente vai. Eu falei, beleza. E aí comecei a buscar, junto com a doutora Josi, uma outra alternativa. E aí foi a malária. E caiu assim no meu colo do nada. E a gente fica pensando que o que é para ser tem que ser realmente, né? Porque a toxoplasmose não deu certo. Mas, em compensação, uma colega de mestrado também, que é a doutora Ana Paula Salamone, ela trabalhou com a toxoplasmose congênita, né? Então, assim, não ficou totalmente esquecida a toxoplasmose. E aí eu peguei a malária, que estava com um banco de dados completinho, porque a malária, hoje, depois que eu comecei a trabalhar com ela, eu não ouvia tanto falar assim, até porque aqui em Barra do Garça a gente não tem casos mesmo, né? A não ser que seja um caso importado. Mas ela é muito importante, existem muitos investimentos para a malária, é uma questão, é um problema de saúde mundial, existem países, principalmente os africanos, nessa região de lá, que é muito grave a malária, muito mais grave até do que aqui na América do Sul. Então, assim, você começa a ver a importância, e realmente ela é de notificação compulsória, é uma doença negligenciada, né, que leva à morte, principalmente de crianças, enquanto a gente tem o Plasmodium vivax ou vivax aqui no Brasil, lá é o falciparum, que é a forma mais grave, é o mais predominante. Então, assim, é muito sério a doença. E aí você começa a ver a importância dela e o porquê que a OMS colocou metas para até 2030 tentar erradicar a doença, né? Porque ela acaba com as famílias, principalmente aquela pessoa que está ali em fase de produção, que é o esteio da família, fica doente, aí a família fica toda sem assistência, desde alimentação a tudo. E aí eu comecei a ver a importância da malária e tô vendo que tá repercutindo cada dia mais. Você tinha razão, né? Com todo esse trabalho, com tudo isso, a gente está vendo que onde divulga alguma coisa da malária, sempre tem repercussão, as pessoas se interessam. É uma doença maravilhosa e cai, assim, no sentido de trabalhar com ela. E caiu no meu colo sem eu querer, mas foi, assim, uma dádiva, realmente. E quando a gente fala negligenciado, até para as pessoas de casa entenderem, geralmente são doenças que vão se perpetuando com o tempo e às vezes não tem um apelo muito de interesses econômicos, indústria farmacêutica, ela muitas vezes acomete mais países com renda mais baixa, com renda per capita inferior, então elas ficam se perpetuando, as pessoas esquecem, se acostumam. A gente se acostuma com a doença e trata ela como normal e ela vai ficando. Então, a gente, como é um problema nosso, né, nada mais digno da gente resolver os nossos problemas. Então, esse foi um dos focos, né? Realmente, trabalho. As doenças negligenciadas, eu não lembro mais, não sei se são 9, 10, 11, né? Mas são essas doenças parasitárias, né, que os países como Estados Unidos, Europa, Alemanha, tem essas doenças. Então, assim, as indústrias farmacêuticas, elas focam mais em outras coisas, vão deixando isso para o lado, né? Que eu acho até que seriam pesquisas que nem seriam tão caras e contundentes, assim, que resolveria. Mas, como não se tem, os países desenvolvidos não têm esse interesse, não têm essas doenças, eles vão deixando, né? Então, realmente tá bem precária a situação dessas doenças negligenciadas, né? E quem sofre são os países em desenvolvimento que estão... Você falou que quando você foi fazer a primeira pesquisa, né, que era a primeira que você iria fazer, não teve os dados, né? E já da malária você conseguiu, né, alcançar para ter uma pesquisa. E de onde você obteve coletou esses dados? Qual foram os métodos que você utilizou para fazer a pesquisa da malária para identificar a área de risco?
Então, você tem isso acessando o banco de dados do Estado, né? Qualquer pessoa consegue ter acesso a esses dados. Só que, quando eu fui pegar o banco de dados da malária, que foi uma década, né? De 2011 a 2021, a gente quis fazer de uma década. Eu preferi fazer isso oficialmente, né, por meio de ofício e e-mail para acesso, para que eu tivesse mesmo um banco de dados fidedigno, porque eu ainda estava com medo do que eu estava pegando na internet ali, né, lá no site, que não fosse tão correto, porque tudo que a gente entrava em várias formas de pegar esses dados, sempre tinha uma divergência. Aí eu falei, e como a universidade aqui já tinha o projeto do IGES, que era da leishmaniose, já tinha um documento assinado com a Secretaria de Saúde, desse intercâmbio aí, né, dessa parceria, então eu fiz por meio de ofício, um e-mail, mandei para a Secretaria Estadual de Saúde, que eles foram assim super rápidos, eles foram super prestativos, né, nesse atendimento, e aí eles me mandaram o banco de dados da malária, que aí a gente fez uma limpeza nele, dados duplicados, moradores de fora, né, que estavam passando, só que a gente fala, e a gente fez a limpeza nesse banco de dados e aí trabalhou com ele, né, de forma segura. Se não me engano, chama Civesp malária, Civep malária. Civep malária, porque é uma doença, quando você tem ela, e o Estado fica sabendo, o Estado é obrigado a notificar nesse sistema. Não pode ser, dias. não pode ser, ela não pode ser só medicada e você vai embora. Não. Tem que ser igual de notificação compulsória. Igual era da Covid, todo mundo tinha que saber uns dados epidemiológicos, então tem tuberculose, leishmaniose, toxoplasmose, malária, né? Tem algumas doenças, sífilis, você tem obrigação de notificar o Estado de que teve aquele caso ali. Então, ela é de notificação compulsória, em até 7 dias tem que ser notificado do caso. Em relação a essa pesquisa, porque da malária não teve esse problema do acesso aos dados, né, ou do comprometimento do dado, assim, principalmente pegou a época do Covid. Qual para você foi o maior desafio nessa pesquisa? Para você, pessoalmente? O maior desafio da pesquisa, na verdade, foi a parte mesmo das análises, né? Porque são complicados os sistemas, os programas, né? Eu tive que entender esses programas e, graças a Deus, eu contei com a ajuda do IGES. O IGES, fantástico, foi o desbravador mesmo, que se virou com esses programas, né, e foi que me passou. Então, assim, eu tive um pouco de dificuldade de entender essa parte dos programas, mas aí depois disso, o contexto da malária em si não é difícil de entender, né, toda essa parte é mais epidemiológica mesmo. Eu sempre gostei dessa parte de epidemiologia, desde a época da faculdade, é uma área que me atraía, e assim foi tranquilo o desenvolvimento da pesquisa. A maior dificuldade que eu tive mesmo foi na hora de gerar os resultados, porque assim, a malária até então, o nosso trabalho foi diferenciado pelo seguinte, até então quando eu fui pesquisar no Mato Grosso, no Centro-Oeste aqui, tinha muitos trabalhos, vamos falar assim, tradicionalistas, onde você analisava mais o perfil sociodemográfico. Então todo mundo sabia que era homem, na idade produtiva, que tinha baixa escolaridade, os trabalhos já diziam isso, né? Baixo poder aquisitivo, toda essa situação a gente já tinha ciência, via em outros estudos, mas o nosso estudo foi diferenciado. Por quê? Porque a gente foi detectar as áreas, né? A gente fez uma análise espacial dessas áreas, porque tem malária no Mato Grosso? Tem, mas tem em todos os municípios do Mato Grosso? Não. Então, aonde que tem? Aonde que os recursos e o foco tem que ser voltado? É isso que a gente foi classificar, as áreas de risco. Que a dúvida era assim, será que ela se distribui de forma aleatória? Não tem um padrão epidemiológico, científico. Tipo a gripe, tipo Covid, né? Não tem nada ou não. Existe regiões realmente que são mais afetadas. Então, primeiro era essa dúvida. Sim. E outra coisa que eu acho que merece destaque nesse trabalho é que ele foi temporal. Foi durante 10 anos estudando. Então, esse lapso temporal aí, nesse tempo que se analisa, 10 anos é muito tempo para você ter essa percepção. Inclusive, isso daí foi fundamental na análise temporal mesmo, né? Porque a gente identificou os clusters, identificou os aglomerados, mas e eles permaneceram ativos nesses 10 anos? Então, a gente fez uma segunda análise, né? Que daqueles, acho que 5 ou 6 clusters, acabaram se transformando em 3, que permanecem ativos, tem alto risco, né? Relativo da incidência da malária ali, ou seja, você indo para aquela região,
você tem uma probabilidade muito grande de adquirir, né, a doença. Então, assim, a gente conseguiu ver nessa década quais eram essas áreas de risco, onde estavam esses aglomerados e se eles permaneciam ou não, né, se havia um crescimento ou estava estacionário ou se decresceu. A gente conseguiu ver isso. E a gente pegou até 2021, também porque dali não daria para pegar o próximo ano, que a gente já, senão a gente não teria os dados completinhos. Então a gente pegou o ano que estava finalizado completo, que a secretaria nos passou. E de novo chegou o Covid, né? Aí sim, comprometeu as outras. Eles estavam dando prioridade ao Covid, certo, a gente né? entende, fizeram certo, né? E é muito importante falar, né, porque, igual comentaram, a malária é uma doença negligenciada. E igual comentou, a pesquisa foi relacionada à região, né, saber onde que estava acontecendo mais, porque muitas vezes, igual falou, identifica, coloca, tem a quantidade no estado de pessoas que tiveram a malária, só que onde tem essas regiões e acaba que ela se torna negligente por conta de não ter o foco na determinada região para conter, né? Mas com isso você vê a importância da pesquisa, né? Mas vocês precisaram de alguém importante um parceiro importante para construir essa pesquisa, para contribuir com vocês, porque foi uma pesquisa muito extensa, né? Que teve que coletar muitos dados, surgiu. Teve algum parceiro importante nisso? O parceiro importante que eu entendo seria a Secretaria Estadual de Saúde, que nos passou o banco de dados, né? A Fundação de Mato Grosso, que nos forneceu verbas para adquirir os computadores, e o resto foi a mão de obra, que foi super importante. Meu orientador, minha co-orientadora, que ela é da área epidêmio, né, também contando com outros professores, o Iges, colega que já estava trabalhando com isso, e orientação de uma pessoa, a gente pegava uma ideia aqui, uma ideia ali, professor Ricardo, que trabalha com tuberculose, né, lá em Ribeirão Preto, foi até daqui de Barra do Garça também uma época, também sempre trocando figurinhas com ele, pedindo uma orientação aqui e ali. Então, assim, teve toda uma equipe, todo um grupo junto nisso daí para chegar nesse resultado, né? E principalmente a secretaria que nos forneceu esses dados e a gente pôde trabalhar. Apesar da gente personificar, né, quando nós citou nomes, mas se a gente fosse institucionalizar, é o FMT, né? A UFM, a Universidade Federal de Mato Grosso, propicia cursos de pós-graduação que nos dá a possibilidade de fazer trabalhos refinados desse ponto, né? De retorno. Então, a gente tem os recursos humanos melhorando para o Estado, que, né, a gente entrega mestres, doutores, e também o resultado para a população. Então, também acho que um parceiro importante, com certeza, que é o FMT, que traz essa estrutura, né, Foi até um lapso, realmente, não ter falado da UFMT, porque eu sou da 2ª turma do curso de farmácia, né, que era lá no Pontal do Araguaia, houve um crescimento nisso, toda uma situação, toda uma expansão dessa universidade, que aí veio para cá, virou esse monstro, no bom sentido que virou, né, porque lá era uma coisa tudo íntima e pessoal, né, Vitor? Todo mundo se conhecia, poucos cursos. Acho que você é da 4ª turma? Ou 5ª? Eu sou da 2ª, junto com a Fernanda, foi minha colega de turma, né, amiga Fernanda. Então, assim, a gente vê esse boom da universidade, a gente vê o que a UFMT virou e o que ela propiciou. Então, assim, eu já tive ali minha graduação, eu já fiz aqui meu mestrado. Então, assim, a gente vê profissionais, naquela época a gente não tinha mestre, não tinha doutores, e de repente hoje a gente tem uma gama enorme de professores, doutores, super capacitados. A gente sabe que daqui saiu profissionais que estão, sei lá na Escócia, esparramado pelo país inteiro, né, pelo mundo inteiro. Então, assim, a UFMT realmente o que propicia para todo mundo essa possibilidade de fazer um mestrado, né, de fazer um doutorado, de se graduar, de fazer pós, de fazer todos esses recursos. Entrando na parte agora dos resultados para divulgar também, né? E a pergunta quais regiões de Mato Grosso? Aí eu vou pedir a gentileza aí para o nosso editor-chefe, aí o Yuri está na mesa ali da coordenação, de ativar o nosso drone, nossa câmera drone, e vamos fazer um teste aqui. Chique demais aqui. Tem até drone no estúdio. Tô surpresa, malária rendendo frutos. Aí a gente vai colocar na tela. Aqui, primeiro, antes das áreas, eu vou falar um pouco do impacto que isso teve, né? Esse projeto, ele trouxe uma visibilidade, para mim foi até mais do que eu esperei, né?
E você ficou surpresa com essa... Eu posso dizer que esse trabalho viralizou. Na internet fala isso. Bombou. Né, bombou. Fiquei, Vitor, fiquei bastante surpresa, porque começou com aquela notícia local aqui da UFMT mesmo, né? E foi se replicando. Eu acho que teve mais de 40 publicações. Você também foi chamada para a TV aqui, né? Eu também fui entrevistada pela a Gazeta de Cuiabá, pela Globo, lá, o jornal escrito deles, fora os blogs e todos, até no interior de São Paulo saiu a matéria. Então, assim, eu fiquei realmente muito surpresa e feliz, né, de estar dando esse fruto e de estar tendo esse acesso e chegando, né, até a população, principalmente aqui no Mato Grosso. Porque, assim, grande parte dos municípios publicaram e divulgaram a matéria. E pra gente comprovar, né, na internet agora tem as fake news, tem que lutar contra as fake news. Vamos mostrar. Alguns dos, na verdade, nas nossas contas, porque às vezes a gente, quando sai na mídia, né, local, e foi nessa intenção, a gente fica muito feliz por isso, de não ficar só no meio acadêmico e científico, em revistas científicas, foram em 37 a 40 sites que divulgaram, né, a galera já acompanhou que foi até fora do estado, então tem alguns sites aqui, né, o site da UFMT, Só Notícias, Primeira Página, enfim, são vários trabalhos, vários sites, né, e revistas impressas, jornais, apareceram esse trabalho, né, esse trabalho da UFMT. No conselho... Foi realmente impressionante, eu fiquei impressionada por exemplo, da Globo, da Gazeta, querer mais detalhes, querer fazer, não só replicar o conteúdo, né, e falar com a pesquisadora em si, de querer detalhes, de perguntar coisas. Eu achei bem interessante eles terem todo esse cuidado e esse interesse. Televisão também. Chique. Estamos demais, viu? Vocês estavam muito chique, né? Vocês estão chique, né? Porque isso é muito importante, ver quando a gente faz uma pesquisa, né? Ver a proporção que ela chega e quanto pode atingir, não porque muitas vezes vai dados para o governo, né, para ele ajudar na questão de resolução, né, do problema da questão de saúde, né, mas também acho que é importante para a comunidade, para a população, porque muitas vezes a pesquisa ela só vai ficar ali em dados, tudo, e não chega à população mais leiga, né, porque eu acredito que hoje em dia, né, graças à internet, chega, e é muito importante a população entender que, na minha região tem um risco elevado. Sim. Então, acho que isso é importante mesmo, igual o projeto de vocês, eles atingiu não só o que era, né, a pesquisa, os dados que deu, e não só foi para o governo ali, mas foi para a população. Isso é muito importante. Eu acho que é importante relacionar muito a saúde e chegar essas informações à população. Na verdade, a pesquisa com a malária não foi só para cumprir o projeto do mestrado, para concluir um mestrado, né? Na verdade, ela tomou uma outra proporção importante, que foi de informação, né, à população, de uma forma mais simplificada, através dessas matérias de divulgações, e para entender um pouco da doença, porque a gente identificou as áreas de risco. Barra do Garças não tem risco? Tem risco. Se uma pessoa que mora aqui em Barra do Garças vai passear lá em Colniz, Aripuanã, que foi as duas cidades que deu o maior risco relativo para a incidência da malária, e ela é contaminada e vem aqui para Barra do Garças, e começou a ter sintomas, a equipe de saúde aqui de Barra do Garças não está preparada para identificar malária, porque realmente não tem casos. Como os sintomas são muito parecidos, apesar de ele ser um protozoário, né, e a gripe ser um vírus, o Covid ser um vírus, mas tem muitos sintomas parecidos, como febre, etc. Então, de repente, uma pessoa vai lá e é picada pelo mosquito, transmite a malária e vem aqui para Barra do Garças, desenvolve sintomas, e se isso não foi identificado a tempo, você vai ter um caso importado aqui. E no Brasil inteiro tem um mosquito. O que é o diferencial? Se ele está ou não contaminado com protozoário. Naquela região, possivelmente, todos os mosquitos que é o palha vão estar contaminados. Mas se você vem aqui para Barra do Garças, não, você vai ser picado pelo mesmo mosquito, só que ele não está contaminado. Agora, se vem uma pessoa de lá para cá contaminada, o mosquito pica ela, se contamina e sai picando um monte de gente, daqui a pouco você tem um foco de malária aqui em Barra do Garças. E isso precisa ser detectado para impedir isso daí, que existem casos, acho que foi Ribeirãozinho que foi detectado durante o trabalho, que teve um caso importado. Então, se o município não está atento a isso, a equipe de identificar isso daí, você pode ter um caos de malária no local. Então, assim, do nada, você não tem, mas do nada você pode ter.
né? Quando a gente pensa assim, em popularizar a pesquisa, os dados científicos, acho que dos objetivos é você conscientizar, ensinar e educar a pessoa para ter essa noção de Sim. risco, né? Então, obviamente que existe ganhos secundários nisso. A UFMT e os autores mostram o seu valor, né? A sua importância para a sociedade. É sempre bom a gente demonstrar isso constantemente, a importância que se tem e comprovar essa Sim. importância como a gente fez, mas a popularização eu acho que tem esse lado também, né, de Sim. você educar a pessoa, porque às vezes a gente consome tantos dados assim, vamos dizer assim, insignificantes para o nosso dia a dia, né? E a gente colocar um pouquinho de dados comprovados, com evidências científicas para a Sim. população. Inclusive, a gente está próximo de lançar aí, hein, pessoal, um alerta aí, alerta geral. A gente está perto para lançar uma trilogia. Ixi. Tá quase um Senhor dos Anéis. Uma trilogia de vídeos educativos. A gente fez um vídeo com animação. Estamos bolando esses vídeos, né? Com animação. Estamos com uns projetos aí para pedir bolsas para os alunos, se vier essa bolsa, para a gente montar e fazer esses dados de forma mais lúdica, mais acessível, divertida, acessível para até idades escolares, Que assim. bacana. Então a gente também tentando atingir Uma linguagem bem simples, né? Isso, é assim, na medida do possível, assim, porque tem uma complexidade, mas a pessoa, um mínimo de atenção, eu acho que ela consegue, sim, entender. Então é outra proposta de popularizarmos isso. Então, já tivemos a publicação do artigo, chegamos nos jornais, estamos fazendo esse episódio e também vão vir os vídeos aí. Então, acho que a gente vai, pelo menos da nossa parte, tentar alcançar o máximo de gente e esse resultado realmente chegar a quem precisa, as autoridades, mas a população certeza. que é o alvo. Falando na região de risco, né? Vamos agora voltar para o dado, para quem não viu as reportagens, né? Tá vendo o nosso programa a primeira vez, as áreas de risco. Né? Então vou pedir de novo aí para o nosso editor-chefe colocar a câmera drone. Então eu queria que você explicasse um pouquinho esse dado aqui para gente, que é a incidência da malária no estado de Mato Grosso. Então, esse mapinha aí, né, deu um trabalho danado para fazer, foi justamente o programa lá ArcGIS, que é pesadíssimo e que eu tive um pouco de dificuldade em aprender, mas assim, o resultado é fantástico. É muito melhor você ver num mapa do que ver numa tabela, né? Você consegue identificar melhor. Então, as cores já diz tudo, né? Quanto mais escuro, mais risco tem ali para incidência da malária. E aí a gente vê aquele mais escurinho lá, né, que é a região noroeste, oeste lá do estado de Mato Grosso, que são as regiões de Colniz, Aripuanã, aí aqui também um pouquinho mais para baixo tem Pontes Lacerda, Apiacás, Nova Bandeirantes. Então, são regiões que têm um risco grande de ter malária, né? Principalmente lá na pontinha, lá em cima. Que já é ali, Pará, né? Ali eu acho que já é dividindo com Rondônia, eu acho, né? Eu acho que Pará tá mais para baixo, mais para Rondônia ali em cima mesmo. E então, assim, são essas regiões vermelhas e o vinho lá em cima, são as regiões e as marronzinhas, né, são as que têm mais incidência mesmo da malária. E aí você vê que a gente está aqui embaixo, Barra do Garças, né, mas não tem mais, como eu falei, pode ter um caso importado, qualquer lugar você pode ter. Deixa eu colocar te interromper só um pouquinho, Valéria. Aqui, para quem não tem noção, essa de vermelho é Barra do Garças. Isso. Dá no mapa. E lá em cima a pontinha, né, então a gente vê ali que então a região ali em cima mais grave, aqui embaixo também, tem uns pontos. Então a gente não estaria numa área de risco, assim, não. Né? Ó, Barra. Mas hoje em dia todo mundo viaja para todo lugar, então tá sempre tendo um risco, né? Caminhoneiros e vai lá para essa região fazer uma entrega, pode se contaminar, pode vir para cá ou para qualquer outra cidade ou para o estado de São Paulo ou para qualquer outro lugar e levar a doença, né? Eu tenho parentes no interior de São Paulo que trabalham nessa parte de entrega de mercadorias na região do Pará e já contraíram malária algumas vezes, já quase morreram por causa disso, porque é uma doença muito séria, né? Se não for tratada a tempo, é uma doença que leva a óbito mesmo, tem um alto índice. Uma observação minha, que eu acho, nem sei se vai ter alguma relação, mas eu vi que a maioria está realmente mais para um lado de fronteira, né? Acho que pode falar. Não, né? Quando divisa, fronteira. Divisa.
Com o estado de Rondônia? Rondônia, né, ou a própria, acho que Roraima lá em cima. Mas você vê que com tem um padrão relação- que quase divide o estado no meio, né? Isso, Então, o que acontece? A malária, ela é uma doença, é um mosquito, né? A gente tem mosquito na cidade? Tem, mas a gente tem mais em matas, regiões ribeirinhas. Então, essa região que está mais clara já é uma região mais desenvolvida do estado, né? Então, a gente, hoje em dia, tem mais cidades, mais lavoura, está bem desmatado. Lá em cima ainda é a região que tem mais matas. O ecossistema interfere muito. No, né, no regiões ciclo de chuvas, né, ribeirinhas, regiões de extrativistas, de garimpos. Então, sim, tem essa codependência, porque o mosquito está mais ali, o mosquito contaminado ainda, né? Então, realmente, a região que apresentou, que era o que a gente buscava, era identificar as regiões de alto risco, né, através da análise espacial, porque, como eu falei, adianta tratar o Mato Grosso como um todo para a doença? Não, você pode tratar isso para a gripe. A gripe é diferente, mas para a malária não. A malária ela tem umas características, né, sazonais. Então não adianta. Vamos mandar recursos, digamos assim, que o intuito do trabalho, claro que a gente não vai falar você tem que fazer isso ou fazer aquilo, mas um gestor que quiser pegar isso daí e falar, olha, realmente minha região por esse trabalho aqui, ela é mais afetada, eu preciso dar prioridade nisso. Então, é um resultado que pode ser utilizado para isso. Então, adianta, digamos que o Estado pegar um trabalho desse e falar assim, olha, vou mandar, sei lá, tantos por cento para cada município para malária. Não há necessidade aqui para Barra do Garças, por exemplo. Tem que focar aonde? Nas regiões que foram, né, identificadas. E aí tem toda uma situação, tem toda uma problemática. A gente vê casos de que já houve, assim, orientação com relação a mosquiteiros, com repelentes, mas a gente entende que o sistema público, ele até monta uns projetos e tal, mas nem sempre consegue dar aquela atenção o que ele mesmo propõe, por exemplo, de mandar repelentes, mandar mosquiteiros, às vezes deve faltar. Então, assim, seria uma questão realmente preventiva, de orientação a essa população, telas na janela, porque o mosquito também, ele é aquele mosquito mais de final de tarde, né, ele pica mais no final da tarde, durante o dia nem tanto, então teria que ter mais cuidado ao amanhecer e ao anoitecer, durante o dia não tem tanto risco. Então tem toda uma situação que a gente descreve no trabalho que ajudaria, né, a prevenção e a orientação para minimizar os riscos nessas áreas. Você lembra qual que foi a população mais vulnerável? A população, se a gente for ver em percentual de possibilidades do risco relativo, é a indígena, né? Mas a gente entende também que ela também está ali, né? E é bem vulnerável em vários sentidos mesmo. Tirando os municípios que seria lá em cima, Aripuanã e Colniza, a população que tem um risco relativo bem aumentado é a indígena. E em relação à outra apareceram os amarelos e pardos, né? Eu acho que amarelos, eu fiquei com dúvida nesse tema, mas eu acho que às vezes as pessoas na hora de se identificarem, elas falam, né, talvez amarelo, né? Porque eu imagino que talvez ela quisesse dizer parda mesmo, né? Uhum. Mas a gente identificou isso com grau de escolaridade baixo, poder aquisitivo baixo, idade entre 20 e 59 anos, mas a população mais vulnerável em si foi a indígena. Que eu imagino para você, eu já esperava, que você falou que já tinha uns estudos disso, né? Um novo, a análise espacial que traz uma coisa diferente nesse aspecto de análise. Quando né? eu fui buscar literatura, né, eu tive dificuldades imensas com isso, porque a gente quer, né, buscar já um respaldo ali para depois você ter isso na discussão e tal. Então a gente tinha muitos estudos tradicionalistas, que são esses. Vamos analisar o perfil sociodemográfico. Ok, isso aí eu encontrei bastante, né, onde já, como eu falei, caracterizava bem o grau de escolaridade, o poder aquisitivo, raça e tudo, e sexo. Agora, o que a gente... Aí tudo bem, a gente sabia que a população de risco era essa, mas onde estava essa população de risco, né? Isso que a gente queria saber. Então a gente encontrou isso através da análise espacial e também do perfil da tendência temporal para ver se isso estava nessa última década, porque qual que é o interesse? É que tivesse decrescente. Né? É que tivesse decrescente. No nosso trabalho deu que está estacionário, mas
Eu não pude confirmar isso na pesquisa, mas o que dá para entender é que ele está crescente, não está estacionário. Precisaria aumentar uns anos para a gente ver que ele está crescente, né? Até onde a gente fez, ele deu estacionário, mas ela não está regredindo nessas regiões, pelo que a gente viu nos dados. Uma coisa que até para a população entender, para quem está de casa e não tem muito familiaridade, né, com esse tipo de análise, aqui está a incidência durante os 10 anos, esse é o retrato. Isso. E aí, também a gente surge a dúvida, durante os 10 anos, esse desenho mudou? manteve, Será que ou não? ele se manteve, ele foi alterado, ele mudou, ele se oscilou? Então a gente também fez essa análise, quando fala temporal, é com o tempo. O Isso. primeiro ano tem uma foto, o segundo tem outra foto. E no sim. decorrer desse início, então a gente mudou, e aí nessa análise temporal, viu que os casos de malária, porque você tem como ser regressivo, né, que tá Crescente, decrescente, estacionário. Então o Isso. nosso deu como estacionário, ela está Isso. se mantendo. Então, aí é o copo meio cheio e meio vazio. A pessoa fala, não está aumentando, mas também não está diminuindo. Então fica aquele velho aspecto da doença negligenciada. Ela fica Sim. ali, veio se mantendo por muito tempo, né? E a gente tem que entender que existe uma meta para ser cumprida, né, pela OMS, que seria erradicar a doença até 2030. O Brasil, já vendo que ele não ia conseguir cumprir essa meta, ele já fez a própria meta dele, que também não conseguiu atender ainda o que ele se propôs. E a gente tem um exemplo como a Argentina. A Argentina erradicou a malária. Então, assim, é um país grande como o nosso também. Então, eu sei que o Brasil ele é difícil de trabalhar, porque ele é um país territorial, né? Olha o tamanho do Brasil. Mas eu acho que se houvessem mais esforços e focados e direcionados ali aquela situação, eu acho que a gente já poderia estar numa situação melhor com a malária. Até porque não é o país inteiro, não é toda a extensão são regiões, né? Que é a Amazônia Legal, que a gente chama, inclusive o Mato Grosso está dentro da Amazônia Legal. Eu acho que até um pouco dessas cidades está na Amazônia Legal, né? O estado de Mato Grosso inteiro, ele faz parte da Amazônia Legal, né? E essa região ali para cima que é a mais próxima, como eu falei, né? Aqui já está mais avançado, mais desenvolvido, e lá um pouco menos. O estado tem Mas- 3 biomas, né? Aí um é desse. Mas é uma dúvida que eu tive agora aqui. Como pesquisador, acho que quando você vai fazer uma pesquisa, você já espera, assim, alguns dados, né? Como você comentou, já esperava algumas coisas, você já tinha algumas informações. Mas, assim, quando você foi pesquisando no decorrer, teve algo, assim, que te surpreendeu? Falou, cara, eu não esperava esses dados. Não, com relação à malária, eu acho que não, né? Assim, eu só não tinha certeza dos municípios. Eu até achei que tivesse mais municípios, né, com estado mais grave de incidência da malária, né? Assim, a surpresa que eu tive foi nesse ponto, que eu achei que tivesse mais municípios, realmente. Estaria mais espalhada. no estado. Estaria mais espalhada, teria mais municípios. Eu até fiquei surpresa de ser menos municípios, assim, com alta incidência, que aí é uma surpresa e ao mesmo tempo boa, porque são menos municípios para o poder público trabalhar, né, para investir. Então, eu fiquei surpresa nesse sentido, surpresa positivamente, porque como eu não conheço essa região, eu só fui até Colíder, Sinop, Sorriso, Colíder, então essa região ali de cima eu nunca viajei, apesar de ter sido fiscal do Conselho de Farmácia por 8 anos, mas essa região não cheguei a ir, então eu não conheço, então eu não sabia da geografia dela, vamos dizer assim, né? E eu fiquei surpresa com relação a isso. Vamos mostrar para o pessoal quais são esses estados, esses municípios, né, com maior risco. Então aqui a gente tem esses clusters, né? Clusters o nome é chique demais, mas os aglomerados. Os aglomerados de risco. As regiões onde tem maior risco foram esses, né? Isso. Talvez para geograficamente, né? Eu até errei ali onde está o Pará, onde está o Rondônia. Imagina no estado, aqui que eu vou de município. Então, para não falar mais besteira do que eu já falo, eu também trouxe uma tabelinha com os estados apontando, Os municípios. né? Então, ali, como a Valéria já mencionou algumas vezes, Colisa e Aripuanã É o foi top. o que teve mais. Olha o disparate, né? Então, o risco relativo lá é em torno de 90. Você for numa cidade dessa daí, você tem que passar repelente. Não E esse pode... 90 é o quê? É o risco relativo, é a probabilidade de você se contaminar com a doença naquele local. Então, por exemplo, se você for para lá, você tem 90 vezes mais chances de se contaminar com malária do que em outro. Isso, então, é uma proporção muito grande, né? São municípios que têm que ter, assim,
um foco imenso do Estado para resolver essa problemática. E a população que vai para lá, ou para pesca, ou para extração, ou para trabalho, também se conscientizar do cuidado, né? Você até mencionou, né, Valéria, assim, o que a população, porque o Estado, acho que ele tem as ferramentas dele, mas a população também pode se precaver, né? Cuidar. Mas a gente entende que, assim, vamos falar na parte prática, né? Um repelente é barato? Para uma pessoa, porque a gente sabe que essa área de Colniz e Aripuanã, pelo que eu estudei, pelo trabalho, foram áreas que foram de assentamentos, né? Então ela foi se construindo nessa base de assentamento, de populações que estavam ali para ganhar o próprio sustento. Então você entende que essas pessoas têm um poder aquisitivo baixo. Eu não lembro agora de cabeça, mas o estudo lá da região não tem saneamento básico, não tem esgoto, são regiões bem precárias ainda, essas cidades, né? Era uma só e aí depois se dividiram. Então é uma região bem complexa, bem de poder aquisitivo baixo, né? O IDH que a gente fala, né, baixo. Então, assim, você imagina para uma pessoa que mora numa cidade dessa, que ganha um salário mínimo, como que ela vai dispor de estar comprando um repelente para a família inteira, para estar passando o dia inteiro esse repelente? Né, o mosquiteiro, vamos lá, que provavelmente deve ter mais fácil acesso, colocar telas nas janelas, e aí o mosquito, como todo mosquito, ele precisa de um criadouro, né, são poças de água, são reservatórios de água, então assim, aí chuvas, aí não tem saneamento, tudo correndo céu aberto, poça de água aqui, poça de água ali, então é uma problemática tão grande que realmente precisa do gestor fazer um estudo para isso. E ele tem que entender também que isso é um custo grande para a saúde, né? Essa população doente. É um custo grande para a saúde, é o comércio que cai, as vendas, porque é um pai de família que vai estar impedido de trabalhar naquele período. Então, são tantos fatores que têm que ser pensados para diminuir isso daí e para ser focado, porque é trabalhoso, são várias situações para combater. O mosquito voa, né? Não é um bicho rastejante que você pode impedir, ele voa não sei quantos metros, não sei quanto de altura. Então, assim, só que precisava ter uma atenção maior justamente porque isso tudo impacta no comércio, na saúde e um todo, né? Uma coisa vai puxando a outra. Economia. A gente fala que a malária é uma doença relacionada à pobreza, e não é à toa que se fala isso, né? A própria Organização Mundial fala isso, por esses fatores. Então, acho que você até respondeu uma dúvida que eu estava, a questão de como isso poderia auxiliar o Estado ao combate da malária, né? Porque, como a gente comentou, é uma doença muito negligenciada. Sim. E você comentou os fatores relacionados a ela, né? Porque, às vezes, a gente acha que doença muitas pessoas, né? A gente, como estudante da área da saúde, a gente já tem uma noção que doença está muito envolvida, quando a pessoa tem, com o estado dela social, né? Sim. Então, falar sobre isso, então você acha como que o governo poderia, através desses dados da malária, combater, né? Porque, como a gente falou, tem essa negligência porque também ser uma doença estacionária, ela se mantém, mas olhando assim, o governo, ele tá com dados onde tem isso, e pode combater principalmente no estado do Mato Grosso, porque agora já sabe as cidades que tem. Então, como que isso poderia auxiliar o governo? Então, como eu falei anteriormente, né, realmente ele tem que estudar isso daí. Os municípios são esses. Tem que ter um projeto, tem que ter ele já está com os dados, e ele sabe por que a doença ocorre. A doença é um mosquito que pica. O que vai impedir que esse mosquito pique? A pessoa vai ter que usar repelente, não tem o que fazer com o mosquito, mas a partir do momento que você diminui a infecção da malária, vai chegar uma hora, por exemplo, Barra do Garça, a gente tem um mosquito, mas o mosquito está infectado? Não. O mosquito vai te picar, a fêmea grávida, porque é a fêmea que pica, não é o macho. Eles são herbívoros, mas na época que ela está grávida, ela é hematófaga. Então, a fêmea grávida vai te picar no entardecer e vai te transmitir a doença. Aqui em Barra do Garça, ela vai te picar, vai fazer o quê? Vai encher a barriguinha dela de sangue e nada mais. Então, assim, lá não. Lá, ela está infectada pelo plasmódio, né, pelo protozoário. E aí, ela vai te picar e ela vai deixar o protozoário lá. E aí ele vai se desenvolver em todo aquele ciclo biológico dele, vai desenvolver a doença. Então é um ciclo vicioso que vai estar fazendo, né, e aí com isso não erradica a doença. Então o que seria necessário? Um projeto, um plano da gestão do estado, do município, de combater aquilo ali.
de combater aquilo ali. Porque a partir do momento que você diminui a infecção da malária, o mosquito vai deixar de existir? Não vai, mas ele não vai ser mais um contaminante. Então eles precisam focar nisso, já sabem onde tem o risco alto, a incidência maior da malária, e a trabalhar com as suas equipes de saúde, a trabalhar com as suas verbas lá para focar nesses municípios. Ah, então não vamos voltar o dinheiro para lá, o protetor é caro, o repelente é caro, vai mandar para Barra do Garças? Vai mandar para os ACMs que andam na rua aí, todo mundo passando um protetor, um repelente também, mas vamos focar para lá. Vamos focar para lá para a gente diminuir essa incidência, eliminar o parasita, deixar o mosquito voar tranquilo, sem estar contaminado. E eu acho que é o ponto que a pesquisa pode mais colaborar com o aspecto público, de política pública, é você ter dados suficientes para você otimizar o uso do seu recurso. Exatamente. Então, o uso do seu recurso, ele é destinado, ou ele é enviado de forma consciente e exata e científica, não é forma aleatória. A gente sabe em questões de orçamento público, às vezes a gente sai da esfera assim, científica e às vezes entra com questões de interesse, de apelo da população, que às vezes nem sempre vai para melhor modismo, escolha, às vezes por um candidato assim, já pensando em reeleição. Então tem algumas atitudes que às vezes eles são pautadas em algo muito frágil. Então esse tipo de pesquisa, ele dá subsídio para quem tomar a decisão também ser pautado em algo, e aí você vai usar às vezes um recurso menor e vai ter um resultado melhor. Porque te orientou. Até porque, como eu disse, impacta no sistema de saúde. Uma pessoa com malária, ela fica dias, ela interna, ela tem todo um custo para o sistema de saúde. Então, isso é o custo-benefício. Vai gastar na precaução, nas situações ali de evitar a contaminação? Vai gastar, mas com isso ele deixa de gastar numa internação, deixa de gastar com cuidados médicos. Beleza, vamos já entrando na etapa final, e antes da última pergunta, eu quero agradecer, Valéria, a sua disponibilidade, a sua dedicação que foi, nesse ciclo de mestrado. Muito sucesso para você. Como eu falei no início, assim, você faz múltiplas atividades, e sempre que eu escuto de você, mas também de outros colegas, sempre faz com muita dedicação, muito comprometida, certa nas coisas que faz. Fora o lado pessoal da Valéria, tá sempre muito presente com a mãe, com a família. Então, parabéns pela mulher que você além, primeiramente, e pela dedicação que teve com o projeto. Mas antes que você chore, deixa eu fazer a primeira pergunta aí, que senão vai me emocionar. Como a gente tratou, Valéria, de um edital, a gente entrou no edital de tecnologia, eu gostaria da gente comentar. Eu sei que não é na nossa área, nem na minha também, Principalmente na minha. E a gente se mergulhou nessa proposta, Como você falou, é uma área que eu não domino, E aprendi muito, principalmente com a Josi, com você, com o Igis também trabalhando com isso. Mas para você, qual você fazendo esse trabalho, qual que você viu a importância da tecnologia? Porque quando dos grandes propósitos desse edital era o avanço tecnológico dentro da instituição, Para você, você vê isso uma necessidade realmente muito grande, ou sem esse avanço tecnológico essa pesquisa teria o mesmo resultado? Nossa, Vitor, com certeza não, Porque como eu falei no começo, eu sou da 2ª turma do curso de farmácia, a gente não tinha computadores, nem em casa a gente praticamente não tinha. Eu lembro que do meu grupinho ali, Fernanda foi a primeira, depois acho que a Laura a comprar computador. Então, assim, realmente só esses programas que colocaram esses mapas tão lindos aí pra gente visualizar. Imagina você fazer isso de forma manual, eu nem sei como que... Acho que era feito só os perfis tradicionais antes mesmo, Perfil sociodemográfico, tal, que você monta uma tabela. Talvez isso justifique,
os Também. resultados anteriores ser mais assim de Sim, demográfico, clínicos. exatamente, porque esses programas são fantásticos. Eu ficava apaixonada nesses mapinhas e aí eu ficava lá com as cores que eu ia colocar, né, para dar mais impacto visual. Então, assim, eu acho que por mais que eu seja uma pessoa que não tenha tanta familiaridade com tecnologia, tanto é que na época eu fiz todo o meu mestrado online, mas aí nas apresentações, tanto na qualificação como na defesa, eu falei, eu quero fazer presencial, porque se eu tivesse lá em casa e desse um piti e eu não soubesse arrumar, né? Então, eu prefiro fazer presencial, mas eu acho de fundamental importância para divulgação, né, para chegar à população, os resultados, as informações, esses vídeos que vão ser feitos. Então, assim, acho que hoje não dá para a gente falar nada e fazer nada sem a tecnologia mesmo. Eu acho que facilita demais e é um clique, já chegou para todo mundo. Fundamental. E assim, para a pessoa ter noção que às vezes são milhões ou bilhões de dados que são inseridos. Sim. Porque lembrem, gente, que a gente está falando de um formulário. Então, cada pessoa coloca um formulário com várias informações. Sim. Então, às vezes, 2 ou 3 páginas ou 4 páginas de um paciente. Aí você pega esse paciente para cada município. Sim. Aí você coloca para todo o estado. Aí você coloca isso depois de 10 anos de dados. Então é muitos dados de se analisar. E o programa ele também vai chocando, vai fazendo correlações para ver se tem alguma explicação estatística, vendo por região. Então ele também faz cálculos automaticamente. Eu fico encantada com essas pessoas que criaram esses programas, porque assim, tá além da minha capacidade, sabe, intelectual. Eu falo, gente, eu realmente não tenho capacidade de criar um programa desse, de criar um programa sistema de saúde, ou seja, qualquer um de financeiro. Eu acho assim, essas pessoas, né, esses desenvolvedores de programa, eu acho fantástico, inteligentíssimo. É difícil até para usar. Obrigada a eles. É difícil até para usar eles. Imagina para fazer um programa. Eu fico impressionada, porque facilita demais a vida da gente, né? Por isso que eu acho que nesse projeto foi uma parceria perfeita do Estado cedendo os dados, a gente ter pessoas competentes como você, o Igis, para trabalhar esses dados, né? O governo fomentando e dando estrutura física e agora a população e os órgãos competentes recebendo esses relatórios, né? A secretaria recebendo algo mais descritivo, né? Mais científico, mas a população também tendo acesso a todos esses dados. Com certeza. E apesar de você, na época, né, falar para mim, olha, eu não entendo de epidemia, mas você quer trabalhar, a gente vai arrumar como, vou te apresentar a Josi, se ela puder te ajudar. Mas assim, você não ficou atrás, não, porque o Vitor, apesar dele não entender da epidemia, mas ele entende da pesquisa, né? Então, assim, eu sou muito grata, eu sou privilegiada, porque eu sei que tem pessoas que têm problemas com orientadores e co-orientadores no decorrer do mestrado, doutorado. Eu não tive. Eu não tive nenhum tipo de problema, eu fui muito bem assistida. Todas as vezes que eu precisei, você, a Josi, a Fernanda era uma co-orientadora também, que às vezes eu falava, Vitor, eu vou falar com a Fernanda, viu, não é com você não, porque com ela eu me entendi, assim, nós somos amigas desde a época da faculdade, então eu conseguia falar uma linguagem mais assim, e também usava ela em casa, né, o Vitor falava, não, Vitor, é só aqui na universidade que a gente marcava, né, com a Fernanda eu já conseguia, vamos tomar um vinho, e ela me abria a cabeça, porque eu fiquei muitos anos sem estudar, né, assim, eu terminei a graduação, terminei a especialização e passei muitos anos, então a tecnologia mudou assim de forma brusca, e eu tinha muita dificuldade com relação à pesquisa, sites, na hora de montar propriamente dita a parte escrita, de formatação, tudo isso eu tive problemas, né, e que para vocês que estão aí já mais novos, né, e que estão mexendo com isso sempre, era uma receitinha de bolo. Então, tudo isso, eu precisei de muita ajuda e sou muito grata, que todas as vezes eu não tive um tipo de problema com relação à assistência dos meus orientadores, co-orientadores e colaboradores para desenvolver o trabalho. Foi perfeito. Aí você fica falando aí, ele depois até se achando, tá? Né? Mas ele é um ótimo orientador. Quem tiver a sorte de tê-lo como orientador, como eu, vai ficar muito Viu, Laia? Viu? E eu não aprendi, porque entrei na epidemiologia, assim, aprendi muito. E onde eu estou agora? Estou na internet, né? Olha, recolhendo os frutos da malária, né? Você viu?
E agora, como aluna, também queria agradecer pela sua presença. Olha, foi um prazer e eu amei muito a sua pesquisa, muito Que a linha bom. do que a gente gosta. E a professora Josi também, a gente tem ela é um Fantástica. grande, fantástica mesmo. Foi um prazer mesmo. E você é uma inspiração, tá? Fica porque o Obrigada. professor falando sobre você, falando as coisas que, enfim, você já produziu tudo, que você é. Muito bom isso, você também trabalha na área da estética, que muitos alunos têm interesse da farmácia. Também pode ser um tópico de um episódio aí. É A verdade. enfermagem também. Sim, enfim, a nova área, né, da E saúde, sim. que tá atingindo muito. E a gente fica muito feliz, tá, de você estar aqui, gostei bastante. E é muito interessante ver o quanto a sua pesquisa atingiu. E a gente tá vendo resultados disso, né? Importante quanto a informação e a saúde está se relacionando, e isso é muito necessário. Parabéns pela sua pesquisa. Obrigada. E eu que me sinto honrada de estar aqui participando do podcast, que foi resultado do fruto do financiamento dessa pesquisa. E como eu já falei, sou graduada aqui, fiz meu mestrado aqui, é sempre um prazer imenso, sempre que precisam, que me convidam, venho com o maior prazer participar de tudo aqui na UFMT, porque é a minha casa. Olha, isso já pode ser uma linha pro doutorado, né? Porque a gente vai ter o doutorado agora aqui. É, Já tem um fiquei doutorado aí, sabendo, tem um já fiquei doutorado. E sabendo. O episódio já foi no ar aí, quem não assistiu. Sim. Pessoal, então é isso. Fica o meu abraço, um agradecimento a todos aí que acompanharam e ficaram com a gente até agora. Lembrando de se inscrever no canal, enviar pros amigos, familiares, os vídeos, para quem vocês acham que possa ter interesse, né, nesse assunto. Querendo ou não, isso é uma coisa de interesse estadual, né? De interesse da população para todos, né? Então espero que isso atinja ao maior número de pessoas possíveis, tá bom? Um grande abraço e espero vocês no nosso próximo episódio. É isso aí, Foi Laiane. muito bom isso aí, foi um prazer, adorei. Até mais, gente. Tchau, pessoal. Tchau. Show.